Olá, gente querida! Hoje é dia 20 de novembro. A Igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Nós também comemoramos o dia do leigo, da leiga e também o dia da consciência negra. São três motivos muito bonitos que podem ser lembrados na liturgia de hoje. A solenidade de Cristo, Rei do Universo, foi criada pelo Papa Pio XI. Ele estabeleceu a solenidade praticamente como término do ano litúrgico, o último domingo do ano litúrgico de cada ano. Assim, o Papa Pio XI recordou a extensão do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as pessoas, sobre as famílias, sobre as cidades, sobre os povos e nações, sobre governos e instituições, e sobre as monarquias históricas ainda existentes. O Papa queria falar sobre a realeza social de Jesus Cristo sobre o mundo. A grande realidade da fé cristã é o Cristo ressuscitado, vencedor do pecado, vencedor da morte. É Ele que concede a sua vitória aos que lhe pertencem. O Papa Pio XI demonstrou com a encíclica Quas Primas que o laicismo é a negação radical desta realeza de Cristo, pois organiza a vida social como se Deus não existisse. Tributar a Jesus Cristo os direitos de realeza não ferem a laicidade, uma vez que nenhum Estado está isento de suas obrigações para com Deus. Esse é o comentário inicial presente no livrinho da CNBB, Igreja em Oração. Vamos agora ao texto do Evangelho e ao comentário seguinte. Quero mandar o meu abraço a todos vocês que nos acompanham no nosso canal, seja por meio do YouTube, seja por meio da Rádio Maria, ou também por meio dos podcasts. O Evangelho de hoje é de Lucas 23, de 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja chega ao último domingo do tempo comum. No próximo domingo já é advento. Além da celebração de Cristo, Rei do Universo, solenidade criada por Pio XI, como vimos, comemoramos o Dia dos Leigos e Leigas e o Dia da Consciência Negra. A liturgia nos ajuda a direcionar o olhar para a realeza e para o senhorio de Cristo,
totalmente de outra natureza, diferente de todas as experiências históricas de monarquia. Na verdade, poderíamos dizer, a solenidade de Cristo Rei do Universo se coliga bastante com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Estas duas solenidades, estes dois mistérios, se encontram exatamente porque Jesus é o Rei manso e humilde, cujo fardo é leve e o peso é suave. Ele nos convida: vinde a mim e eu vos darei repouso. Como percebemos, a teologia do senhorio de Cristo se baseia numa lógica de poder que é serviço e doação de vida. À luz da primeira leitura, poderíamos dizer que o senhorio de Cristo se ancora em Davi, o rei Davi, como está na primeira leitura. Davi é o filho de Jessé, um adolescente, um jovem ruivo e de bela aparência, pastor de ovelhas, o rei justo, pacífico e piedoso. Davi tornou-se um modelo do poder que se faz serviço, do rei fiel à aliança com o Senhor. Davi pretende construir uma casa para o Senhor, mas Deus é que ele lhe edifica uma casa, uma dinastia, de onde virá o Messias. Belém de Éfrata, pequenina aldeia, será lembrada para sempre. A realeza de Cristo é a proposta de uma outra lógica de poder. Santo Agostinho dizia que há duas possibilidades: apegar-se ao amor, ao poder, ou apegar-se ao poder do amor. Cristo claramente opta pela segunda via. Sua vida itinerante é um contínuo ato de oblação, um ato de entrega, de doação, sem cansaço e sem descanso. Os doentes, os endemoninhados, os pecadores, os pobres, as mulheres, as crianças, os famintos, os leprosos, os jovens, todos encontram nele alento, consolo, perdão, cura, esperança, vida e salvação. A sua montaria é um jumentinho, montaria dos pobres, animal de carga, cumprindo assim a profecia de Zacarias 9:9. Sua coroa é de espinhos, o seu trono é a cruz. Os seus súditos o rejeitam e o negam. Os chefes dos sacerdotes zombam dele. Os soldados caçoam dele e lhe dão o vinagre da amargura. Até mesmo um dos malfeitores, crucificados com ele, o insulta. A insistência é para que Jesus salve-se a si mesmo. Esta expressão é repetida 3 vezes. Há tantos em nossos dias que só pensam em salvar-se a si mesmos, em se dar bem. Numa cultura individualista, hedonista, pragmática, encontramos-nos diante de um rei inocente que está morrendo na cruz, mas ainda tem forças para perdoar aqueles que o insultam e para se preocupar com um pobre e infeliz ladrão. E lhe diz, com respiração ofegante, pois o diafragma o esmaga. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O grito de Dimas, o bom ladrão, continua ecoando história fora.
Dimas grita e pede ao Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus responde com o hoje de Deus. Hoje, para Lucas, não é um mero advérbio de tempo. É a experiência do kairós da salvação, de um amor que ama até doer, como diz Santa Teresa de Calcutá. Esse diálogo de Cristo na cruz é o fundamento de um jeito novo de exercer o ministério. Assim sintetiza o Papa Francisco: a felicidade não está em aproveitar-se dos outros, mas na alegria de servir. Quando se consegue isso, são eliminadas muitas expressões da lógica de poder contrária à realeza de Cristo. Reiteradamente, o Papa Francisco tem nos falado das enfermidades que negam o amor de Deus. O clericalismo, presente nos clérigos, mas também, infelizmente, nos leigos e leigas. O carreirismo, o dinheirismo, a fofoca, a indiferença, a autorreferencialidade, o medo de lançar-se na missão, as lutas fratricidas, a guerra entre os povos cristãos, o armamentismo, todo e qualquer desejo de atentar contra o Estado democrático de direito, um cristianismo sem compromisso com a vida, com a ética e com os pobres. No seu abandono na cruz, Cristo exprime a divina caridade, exatamente porque se deixou imolar pela salvação da humanidade. Paulo, enfim, nos brinda com uma página memorável de sua teologia. Cristo não é somente o Rei do Universo. Ele é o primogênito de toda a criação, pois tudo nele foi criado, já que ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm nele a sua consistência. Em tudo, ele tem a primazia. Sua missão primordial é a reconciliação de todas as coisas consigo. Por meio do seu sangue derramado, ele constrói a paz. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca foi tão atual essa mensagem de Paulo na segunda leitura da carta aos Colossenses. Estamos saindo de um pleito eleitoral com um país bastante fragmentado. Há famílias rachadas, há pessoas da mesma comunidade que se distanciaram por causa de escolhas e partidos. Cristo é a nossa paz. Contudo, reconciliar e sanar as fraturas profundas existentes em nossa sociedade não significa negociar com projetos que ferem a democracia e suas instituições. Isso é crime. A democracia, esse valor, foi conquistado a duras penas e não está no balcão de negócios. Celebrando praticamente o término do ano litúrgico, nós somos convidados a um balanço de nossa vida, diante do Rei do Universo, o Rei manso, humilde, pacífico, servo, o bom samaritano de nossas vidas. O caminho da Igreja é o caminho de Cristo, diz o Papa Francisco na Amoris Laetitia. E o caminho de Cristo é o caminho da compaixão e da misericórdia. Desta forma, só podemos compreender o senhorio de Cristo com base em sua compaixão misericordiosa. Deus nos ajude nesta desafiadora tarefa e que Maria Santíssima interceda por todos nós. Um abraço a você, fique com Deus e sua mãe,
Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.